Salve, salve, companheiros de grid! Tá começando mais uma live do Cronômetro Zerado, uma live que não é uma live, Eu sabia, né? que você ia começar exatamente da Exatamente mesma do mesmo maneira. jeito. Pô, mas você quer falar o quê? A gente tá com a mesma roupa também. É. Você acha que a galera é burra? Sim, pô, mas esses dias aí, você apareceu aqui na live, em 2 lives com o mesmo casaco, e o pessoal já tava aí te chamando de morador em situação de vulnerabilidade, tá ligado? Eu apareci, Sim. não satisfeito em aparecer com o mesmo casaco, eu apareci com o mesmo casaco com a mesma calça. Aí, tá vendo? É foda. Mas a camiseta era diferente, é que vocês não estavam vendo. Exatamente, É que vocês não estavam vendo, Sim. mas a camiseta era diferente. Bom, galera, é o seguinte, vocês sabem aí, a gente tá aproveitando A lore. a lore, a gente vai fazer a live aí, vocês já sabem o esquema, então aproxeguem-se, façam o de sempre, se inscrevam no canal, deixem o like também aí, comentem depois que a live acabar, sempre muito importante. E claro, sejam membros aqui, não é porque a gente não tá presencialmente aqui por alguns diazinhos que a gente não ama vocês, tá bom? Perfeitamente. Aí como um bom dono, a gente vai lá, dono, sei lá, você vai viajar, aí você volta uma vez por semana pra botar comida pro seu gato. É a gente voltando aqui pra trazer conteúdo pra vocês. Entendeu? A gente deixou conteúdo gravado. Sim. A gente vai fazer live ao vivo também durante as semanas aí. Por exemplo, segunda que vem já tem live ao vivo de novo. Verdade, tá? perfeito. Com a gente, de fato, não os NPC do passado. NPC, sim. Então é isso. A gente ama vocês, sejam membros do canal. Todo mundo que tá com o nome do verdinho aí no chat agora é membro do canal. Então, façam como eles, tá? Exatamente. Tem 2 planos, o plano do segundo piloto, o plano do piloto pagante. Às vezes R$5 não faz diferença nenhuma na sua vida, mas faz diferença tremenda para o cronômetro zerado. Exatamente, verdade, sim. Então sejam membros do canal aí e é isso. Eu amo vocês. Sabe pra quem vocês têm direito a mais uma série de vantagens. faz diferença R$5? Aquela influencer palmeirense que tava pedindo Pix pra permanecer nos Estados Unidos pra ver o Mundial. Não sei Teve uma? se você foi impactado por isso, mas teve essa polêmica. Temos nomes aí? Cara, não sei o nome dela, mano. Não sabe. Não sei o nome dela. Mas, enfim, tudo bem. Eu achei que era famosa. Ela não é muito famosa. Não, ela é famosinha dentro do nicho, né? Deve ser influencer de Palmeiras. Aí eu não vou saber, obviamente. Ah, ok. Mas, enfim, ela viralizou aí recentemente que o Palmeiras foi passando de fase. Não sei se ela não tinha fé, né? Mas aí acabou o dinheiro, né? E aí ela tava. Ela tinha, né? Ela só não devia ter dinheiro mesmo. Ela tava pedindo Pix pra permanecer nos Estados Unidos. Galera. E ela permaneceu, porque ela viu em loco a eliminação para o poderoso Chelsea Football Club. Football Club, agora o único futebol club que o Palmeiras vai enfrentar vai ser o Curitiba Futebol Club ou o Fluminense Futebol Club. Mas o Fluminense ainda tá, né? Ainda tá lá. Quer dizer, mas no dia que essa live está saindo, talvez o Fluminense já esteja no Rio de Janeiro. Já vai ter acabado, né, eu acho. Não, eu acho que a final é domingo. Ah, tudo bem. Nossa, se Deus quiser, não vai ter Fluminense na final, mas tudo bem. Bom, dito isso, é isso que a gente tinha pra dizer, né? É isso, Quer dizer, não, eu tenho uma coisa pra dizer. Me mandem Pix pra eu poder ir pros Estados Unidos também, que eu quero me divertir também. Quero ir pra Disney. GP de Las Vegas, pode ser. O GP de Las Vegas, GP de Austin não, né? Austin é no Texas. O GP do Job. Que isso? Austin é meio perigoso, né? Perigoso? Texas. Talvez, mais perigoso, sei lá, se você for imigrante, um o mar não tá pra imigrante. O mar não tá pra peixe, de fato. Mas lá em Las Vegas acho que é de boa. É verdade. A gente vai pra Las Vegas. Sim, Las Vegas apesar que todo mundo ninguém é de ninguém. Com todo respeito aqui ao nosso chat é meio pobrezinho, acho que a gente vai ter que isso? A gente vai ter que iniciar melhor o nosso conteúdo pra gente poder começar a pedir também isso aí. Que isso, cara. Pô, brincadeira do chat. Por quê? Porque palmeirense é rico e aí pagaram pra menina ficar, é isso? Não, eu não pensei com essa intenção. Foi só na intenção de ofender. É porque o pessoal, tipo assim, é designer, entendeu? É uma profissão que não tem muito futuro, entendeu? Não dá muito dinheiro. Não dá. Tá bom. Até porque a designer do chat trabalha pra gente. Claramente. Então, entendeu? Se ela tá abaixo da gente na hierarquia, ela tá fudida. E faz uns 3 meses que eu falo pra ela mandar a conta, ela não manda, né? E ela não manda, ela vai ficar sem receber, né? Vai prescrever. Entendi. Vai prescrever o valor que a gente deve. Ela tem vergonha de se atrelar, gente. Não, brincadeira. Ela tem vergonha de emitir nota. Né? Exatamente. Brincadeira. Ana, nós te amamos, tá bom? Dito isso, Sr. Rafael, vamos aí falar do que a gente tem pra falar aqui. O que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai... Você não lembra o que a gente vai falar? Eu lembro, a gente vai analisar. Analisa não, a gente vai ranquear movimentos o impacto de carreira. Exatamente. Mas aí eu tenho... Na Fórmula 1, né? Eu tenho dúvidas... Não, porra, o Mbappé pro Real Madrid. Eu tenho dúvidas até sobre... A Virgínia pra Bet 369.
Mas aí, quando a gente chegar lá, eu tenho dúvidas de quais serão, o que exatamente a gente vai jogar, entendeu? Achei que a É. gente criou o bagulho, mas a gente pensou pouco no tema. Não, também. pensou pouco, mas a gente vai Sim. discutir aqui, vai ser uma grande discussão. Aqui. Tem Entendi. muitos nomes, então a gente tem que ser sucinto aqui, tá bom? Ok, tá bom. Mas vamos lá então, senhor Rafael. Então é o seguinte, gente, a gente separou aqui uma tier list com os principais movimentos de carreira da Fórmula 1 dos últimos anos aí, ou pelo menos os principais não, mas os que a gente quis. Exatamente. Mas que são meio que os principais, vai. São meio que os principais. Então, os que a gente separou foi o seguinte, senhor Rafael, você pode falar pra gente quais que a gente separou? Da Você tem de esquerda cabeça para a aí? direita, tem aqui, ó. Kimi Raikkonen saindo da McLaren e indo pra Ferrari. Pois é. Checo Pérez saindo da Racing Point indo pra Red Bull. Danny Ricciardo saindo da Red Bull indo pra Renault. Fernando Alonso saindo da Renault indo para a McLaren. Carlos Sainz saindo da McLaren e indo para a Ferrari. A suposta o Ida de suposto Max movimento, Verstappen para a exatamente, Mercedes. de Max Verstappen para a Mercedes. Lewis Hamilton também deixando a McLaren indo para a Mercedes. E Sebastian Vettel se juntando à Ferrari após sair da Red Bull. Exatamente. São esses os temas que a gente vai discutir hoje. E tudo isso, obviamente, por causa do suposto movimento do Verstappen, Sim. como você falou aí. Como tá essa dúvida, tipo assim, o Verstappen deveria ir pra Mercedes, o Verstappen deveria ficar, ir pra Mercedes é arriscado, ficar na Red Bull é pior. Então a gente decidiu discutir aqui o que outras pessoas fizeram pra ver se inspira o Verstappen a tomar sua decisão. É verdade. Ele que assiste esse canal essa aqui, live, exatamente. com a Kelly Piquet do lado Sim. dele, traduzindo cada palavra que a gente fala. Exatamente. Ele tem uma burner account aqui no nosso chat. Isso. Ele utiliza o nome de Christian Bale. Exatamente. Que deve estar no chat. Exatamente. Alô, Kelly Piquet, traduza então a palavra talarico para Max Verstappen. Perfeitamente. Né? Não tem coisa que não Não tem. dá, né? Saudade, traduz a palavra Exatamente, saudade. Não dá pra traduzir. Então, senhor Rafael, vamos começar aqui pelo nosso claro. primeiro candidato, porque Sim. nós temos telas aqui, sabia? A gente se preparou, por incrível que parível, a gente se preparou pra fazer essa live aqui, ó. Kimi Raikkonen. Uhum. Vamos começar aí com Kimi Raikkonen, porque é o seguinte, Kimi Raikkonen era um jovenzinho que corria pela McLaren e no ano de 2006, e ele decidiu pegar suas trouxinhas e ir para a Itália, correr pela Ferrari. Uhum. E a pergunta que fica é, será que valeu a pena? A gente trouxe o comparativo aí. Será que sair deu certo? Né? Em 18 corridas pela McLaren em 2006, o Raikkonen fez 3 pole positions, ganhou 6 corridas. 6 pódios. Ganhou 6 pódios, desculpa, e ganhou 0 vitórias. Uhum. Terminou em P5 no campeonato de pilotos. Né? Enquanto que no ano seguinte, na Ferrari, seu primeiro ano de Ferrari, em 2007, ele correu 17 corridas, uma corrida a menos, foram 3 poles, 12 pódios, o dobro de pódios, Sim. 6 vitórias, muito mais 6 do que ele a mais teve, do né? que no ano anterior. 6 a mais do que no ano anterior. E ele terminou em P1, Uhum. ele foi campeão. Então essa aí é pra inspirar o Verstappen a trocar de Sim. equipe, porque ele trocou e já foi campeão no seu primeiro ano vestindo vermelho. Outros tempos, né? Onde Pois é. você ia pra Ferrari e conseguia ganhar, né? Exatamente. Hoje O você último, vai e só que inclusive. pode. É o último que conseguiu fazer isso. Dito isso, senhor Rafael, valeu a pena pro Raikkonen sair Porra. da McLaren? Valeu muito a pena, acho que os números falam por si só. O dobro de pódios, conseguiu várias vitórias e conquistou um título que, beleza, a gente pode até discutir aqui se ele merecia ou não, porque, enfim, na minha visão, é um título muito perdido pelos dois pilotos da McLaren, ele que era o Hamilton e o Fernando Alonso. Mas, enfim, o Kimi foi lá, ele fez o que tinha que ser feito e aí conquistou o seu título, então eu acho que valeu muito a pena, cara. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Eu acho que dos casos de pilotos que trocaram de equipes, esse foi o que deu certo mais rápido, provavelmente, né? Pelo menos dos que a gente vai trazer aqui, esse deu certo muito rápido. E, tipo assim, aí depois você pode discutir, poxa, mas o Kimi Raikkonen depois se aposentou da Fórmula 1, depois se desaposentou da Fórmula 1, aí depois ele volta pra Ferrari, a carreira dele não é exatamente o que muita gente esperava do ponto de vista de títulos, ele tem só um, mas assim, só um título já te coloca em outro patamar. Então, Sim. esse movimento já garante o Kimi Raikkonen no Olimpo da Fórmula 1. Uhum. Então, pra mim, valeu muito a pena e eu duvido muito que ele se arrependa. Até porque ele é um cara muito identificado com a Ferrari. Exatamente. E ele tem essa parada de ser o último campeão pela Ferrari. Cara, pelo visto vai continuar sendo por alguns bons Então, já vão aí quase 20 anos, tá?
Cara, é verdade, Daqui sim. 2 aninhos ele vai completar 20 É, anos sendo este ano aqui, o já foi, último né? campeão. É, Ele esse é ano ele é o Cafu torcendo pra seleção perder, tá ligado? ele é a galera do Penta, né? Sim. Ele é a galera do Penta. Cara, não vai deixar de ser, Eu né? sei. Pelo menos por algum tempo É, aí. não. Então, realmente, né? É. Realmente, Kimi Raikkonen tá bem na fita. Então, mas eu volto. O que exatamente a gente vai julgar aqui é se deu certo ou, tipo, o impacto? Ah, não, era o Kimi Raikkonen que era um merdinha, era um betinha, e ele foi pra Ferrari e ele virou um alfa. Tipo assim, o que a gente vai julgar aqui exatamente? É. Cara, eu acho que cada caso é um caso. Cada caso, tem que levar tudo, então, em consideração. Tem que levar tudo em consideração. Eu acho que em alguns casos, porque, por exemplo, vai ter o caso do Hamilton, que na primeira temporada dele, ele não mudou muita coisa. Sim, Mas aí a gente sabe que a história já aconteceu, que alguns aninhos depois, ele vai lá é um movimento a e longo bota prazo, é. 7 títulos na sacola. Sim. 6, né? É, 5. mais 6. Mais 6. Mais 6, É, é. então, pô, então a gente tem que ir com parcimônia. Sim, não, E ok, tá cada bom. caso é um caso. Tá Mas bom. assim, pra ficar no Kimi Raikkonen, o que você falou aí dele ser um Betinha? Acho que ele virou um Betinha do Vettel Não, depois? não, não, foi só uma suposição aqui, mas é que, tipo assim, eu tava só apenas trazendo a possibilidade do Kimi não ser um piloto tão respeitado antes, estando na McLaren, por ser um piloto, tipo assim, é que eu acho que ele era respeitado já. Foi só um exemplo jogado ao vento, Ok, entendeu? ok. Mas, tipo assim, mas querendo ou não, ele era um piloto que não tinha tantas vitórias, que era um cara que não tinha tantos pódios, era um cara que nunca havia sido campeão mundial e Sim, tinha aquele gostinho meio amargo de tipo, puta, se a McLaren fizesse isso aqui diferente, ele tinha sido campeão, sim. porque ele perdeu tal título pro Schumacher por apenas 3 pontos. E aí hoje ele é o Kimi Raikkonen, campeão mundial pela Ferrari 2007, o último campeão, então tipo assim, foi um movimento que trouxe muito mais respeito pra ele, né? Ele conseguiu deixar de é isso. Ele conseguiu meio que se tornar imortal ali, entendeu? E era É, isso que eu queria entender se a gente tava julgando ou não. ele conseguiu. Agora, a única coisa que eu acho que a gente pode falar, o único asterisco que a gente pode falar desse movimento aí de carreira, é que ele teria toda a chance do mundo de ser campeão se ele tivesse ficado, né, também. Porque a McLaren disputa o título de 2007. Verdade, sim. A McLaren disputa o título de 2007, inclusive com os seus 2 pilotos. Sim. É que a decisão de ir pra Ferrari foi mais acertada, porque a Ferrari também disputa o título, se bem que o Hamilton acaba ganhando em 2008, né? Então não ia fazer diferença. Se ele ficasse na McLaren, Ele disputou os mesmos títulos. ele ia disputar os mesmos É. títulos que ele disputou estando na Ferrari. Sim. Não mudou muita coisa, porque ele ganhou um, o Hamilton ganhou outro, então ficou meio que um pra cada, assim. E talvez, sei lá, se ele ficasse, talvez o Hamilton fosse pra Ferrari. Não sei. Uhum. Então acho que seria difícil. É conjecturar Acho muito que seria já. difícil porque o Hamilton era piloto da academia da McLaren, mas, enfim. É algo a se pensar, assim, né? Não, de Talvez fato, ele é algo a não se pensar. precisasse ter saído da McLaren. E talvez a carreira dele, que você até comentou sobre a carreira dele ter ido pra um lugar que as pessoas não esperavam, acho que parte disso também é culpa da Ferrari. Tipo assim, ele se mostrava um cara que queria também viver outras coisas e correr rally, Que etc. isso, parece que ele, do jeito que você falou, parecia que ele queria fazer swing, né? Sim, mas isso não é o objetivo. Mas é porque eu acho que o carro da Ferrari foi ficando pior com o passar do tempo. E eu acho que ele talvez tenha perdido a paciência aí. Foi por isso que ele tenha ido correr de rally e depois voltou. E aí a carreira dele já não foi mais o mesmo. Talvez se ele tivesse ficado na McLaren, ele tivesse É. conquistado o mesmo número de títulos, talvez mais, e ter tido uma carreira mais de acordo com as expectativas em cima dele, entendeu? Exatamente. Mas enfim, onde a gente vai classificar ele? Epa, Opa, tá fazendo tudo errou, errado aqui. então. Vocês viram que vocês não tinham que ver. Onde a gente vai classificar, então? Temos aqui 4 opções, senhor Rafael. Você pode falar Game pra gente? Changer, a mais alta, Game e Changer. seguido por Impactante, Impactante. teve sua relevância, e, puta, o último eu não consigo ver daqui, descartável. Descartável. Game Changer. Você acha que foi Game Changer? Acho que ele ganhou o Mas você título, né? acabou de falar que se ele não tivesse feito nada, o fim Talvez. poderia ter sido o mesmo. Mas a gente não sabe também, né? Não, Porque de fato não. será que ele venceria, por exemplo, do Hamilton ou do Alonso, dependendo de quem a McLaren decidisse contratar? Talvez Eu sim, acho que talvez não. o campeonato, ele ter vencido o campeonato também parte de, em dado momento, a Ferrari ter trabalhado exclusivamente para ele. E a McLaren perder o campeonato, parte da McLaren ter se dividido entre Não seus 2 trabalha pra pilotos. ninguém, é. Tanto que a McLaren ganha no ano seguinte, quando ela deixa de se dividir, porque ela manda o Alonso embora e fica com o Hamilton como Sim. piloto líder do projeto. Uhum. Né? Então eu diria que é game changer, porque ganhar título sempre vai ser um game changer.
Tá bom. Eu ia pôr em impactante, mas aí teria dois problemas. Primeiro, hoje não tem um chat pra decidir. Então É. vai ser um problema se a gente chegar em um impasse. E você me ganhou aí nessa parada do título. Então eu vou de Game Changer também. Então tá aí. Game Changer para Kimi Raikkonen. Kimi Vamos pro Raikkonen. próximo aí, então, senhor Rafael. Vamos. Vamos para o próximo aqui. Fernando Alonso. Uhum. Fernando Que Alonso fez o movimento na mesma época que no o mesmo Kimi, né? ano, no mesmo ano. Exatamente. No ano de 2006, Fernando Alonso foi campeão da Fórmula 1, bicampeão, ganhou seu segundo sequência pela Renault. E aí ele decidiu respirar novos ares. Foi contratado pela McLaren e acabou disputando o título pela equipe inglesa. O que acontece é o seguinte, será que deu certo essa mudança ou não? Né? Na temporada de 2006, o Alonso correu 18 corridas, ele foi pole 6 vezes, ele Conquistou 14 pódios. conquistou 14 pódios, teve 7 vitórias e terminou em P1 no campeonato aí. No ano seguinte, eu vou até checar aqui porque eu acho que tem uma informação errada aí, né, Entendi. nessa arte aí, que eu acho que eu devo ter vacilado, porque eu fiz várias artes ao mesmo tempo. Porque eu duvido que ele tenha feito 21 corridas, né? Porque não tinha 21 corridas nessa época. Provavelmente Foram não. 17 corridas, É. tá? Então ignore o 21 aqui. No ano de 2007, ele fez 17 corridas, foi pole 2 vezes, foi pódio em 12 ocasiões e venceu 4 corridas, terminou em P3 do campeonato, perdendo aí o campeonato na última corrida por Por uma um ponto, margem por sinal. pequena de pontos. É. Olhando esses números, parece que foi uma decisão errada ele trocar de equipe, né? Então, pro Verstappen olhar e falar, será que eu troco de equipe? Talvez ele olhasse pra essa decisão do Alonso e falasse, nossa, foi uma decisão ruim, porque ele, né, foi bicampeão, depois ele perdeu. Mas se você analisar o contexto, valeu muito a pena ele trocar de equipe. Valeu muito, Porque a Renault nem passou perto de disputar o título. Nunca mais, por sinal. Nunca mais, é verdade. E ele saiu no momento certo, Uhum. né? Ele saiu pra McLaren no momento em que a McLaren tinha um carro pra disputar o título, ele disputou o título, quase ganhou, mas as tretas internas que ele causou acabaram fazendo com que ele tivesse que sair, né, da McLaren. E aí ele voltou pra Renault. Né? É verdade, eu esqueci Ele disso. volta pra Renault. E aí causa um negócio levemente importante ali sei lá, no GP de Singapura em 2008, mas tudo bem. É importante pra quem, né? Depende. Pra muitas pessoas. Pergunta pro Felipe Massa se ele acha importante. Pois é, né? Enfim, então foi isso que acabou acontecendo, senhor Rafael. O Fernando Alonso trocou de equipe e valeu a pena. Cara, valeu a pena e assim, eu acho que o fato dele ter corrido a temporada de 2006, pra usar a palavra aí que o narrador oficial da Fórmula 1 aqui no Brasil gosta, de aviso prévio, é impactante também, né? Porque o cara vazou que ele ia e aí ele correu a temporada toda de 2006 sabendo que ele ia sair no fim do ano e ele foi lá e mordeu o título e foi embora, tá ligado? Então, de fato, algo muito pique é isso que você falou. O fato dele ter brigado pelo título mostra que foi um acerto, porque depois disso, porque pela Renault, ele não ia conseguir brigar como ele não brigou até no ano seguinte, então foi um movimento certo da carreira de Fernando Alonso, um dos raros, né, até eu diria. Não, eu já falei aqui, eu não acho que ele fez movimentos errados durante a carreira, eu acho que ele fechou portas em momentos errados, tipo assim, o movimento foi certo de ir pra McLaren, o errado foi ele arrumar um monte de confusão lá dentro e ser chutado da equipe no ano seguinte. Sim. E não ter ficado lá pra disputar mais um título. Aí depois, quando ele vai pra Ferrari, ele consegue disputar seus títulos na Ferrari também. Mas ele acaba indo embora depois em dado momento. Aí ele volta pra McLaren e ele arruma um monte de confusão de novo. E aí, esse ano, ele poderia estar na McLaren. Mas aí acho que é pensar muito a longo prazo, não sei se ele ia aguentar. Ele corre pela McLaren em 2015, ele não vai ficar 10 anos correndo de McLaren. Então, mas ele poderia ter saído e voltado em algum momento. Entendeu? Sim. Mas não foi isso que aconteceu. Justamente porque eu acho que o Zac Brown deu uma cansadinha de trabalhar com ele e preferiu trabalhar Ele nem trabalhou, né, com o Zac Brown, acho. Trabalhou? Trabalhou? Ok. Foi, acho que o último ano dele. E aí o Zac Brown fica tentando renovar com ele e não consegue. É a primeira temporada do Drive to Survive. Eu não lembro, eu lembro. Eu acho, tenho quase certeza. É o começo da reconstrução da McLaren. Mas enfim, senhor Rafael, e aí? No final das contas, onde a gente classifica Fernandinho na nossa tier list? Cara, eu acho que Game changer, impactante ou pra baixo? Que não tem como ser. Pra baixo não, eu acho que eu colocaria impactante, mano. Porque ele não ganhou o título, né? Não, e a McLaren poderia ganhar sem ele. Poderia. Também, se a gente for olhar pela ótica da equipe, a McLaren brigou com o Hamilton
A McLaren. É que a McLaren não ganhou o campeonato de construtores porque ela É. tava roubando, né? Mas, enfim, ela poderia brigar e, enfim, acho que foi impactante só. Sim. É. Não, eu acho justo. Eu É. colocaria como game changer, mas não foi um game changer porque não mudou nada no patamar da carreira dele. Apesar de, tipo assim, foi impactante a nível de ele teve uma oportunidade de brigar por um título, mas É. não mudou o patamar dele porque ele não ganhou. Não, e, mano, eu digo mais, não foi game changer por um breve motivo. No ano seguinte, ele voltou exatamente pra onde ele tava. É. Exatamente. Porque ele sim. poderia ter ganhado esse título no lugar do Hamilton Exatamente, no ano seguinte, que era mais jovem do que ele, né? E menos experiente, possivelmente mais sujeito a cometer erros. Bom, vão comentando aí a opinião de vocês, hein, gente? Eu quero saber, porque o Caio e o Rafa do futuro vão estar no chat. Estaremos, é verdade. Mas vamos pro próximo assunto aqui. Eita, esse daqui é Nome bom. bom, nome bom. Checo Pérez. Uhum. Checo Perez. Perez. O que você acha aí que Checo Pérez deveria ter feito na carreira dele? Porque é o seguinte. Não trair da esposa. Que isso? Acho que é uma coisa que ele poderia ter evitado, né, durante o rumo da sua carreira. Tá bom. Em 2020, Checo Pérez era um piloto da Racing Point. E depois disso, ele ficou sem assento, porque Lance Stroll chegou na equipe, né? O Lawrence Stroll comprou a Racing Point, ele acabou ficando sem assento pro Lance correr. Não, foi. Foi sim. Não, é o Vettel, pô. É o Vettel, desculpa. Vettel que chegou, É verdade. Então, recapitulando. Em 2020, o Pérez estava na Racing Point, até que o Vettel é contratado, depois o Lawrence Stroll comprar a equipe, e ele tem que levar suas trouxinhas embora. Mas a Red Bull estava querendo trocar de piloto, e ele conseguiu aí sair do desemprego direto para a Red Bull, que foi um baita de um passo na carreira dele. E aí a gente tem a diferença aí de corridas entre uma temporada e outra, né? Em 2020, o Pérez fez apenas 15 corridas, né? Já que na pandemia teve corrida a menos. Foram 0 pole positions, 2 pódios e 1 vitória, estando no P4 do Campeonato de Pilotos. Em 2021, mais ou menos a mesma coisa. 22 corridas, a temporada cheia, né? Já que já não tinha mais pandemia, quer dizer, tinha, mas né, mais ou menos. Daquele jeitão. Poles foram 0 poles também. Pódios, ele aumentou o número, foram 5. Vitórias, 1. E a colocação dele no Campeonato de Pilotos foi P4. Eu acho curioso esse movimento do Pérez, porque ele parece um movimento que você fala, nossa, ele subiu muito na vida. De patamar. Mas se você analisar os números de uma temporada para outra, é muito parecido, né? Foram 3 pódios de diferença e ele teve sim. corridas a mais. Então, 7 corridas a mais. Então, assim, nem foi uma mudança muito importante, assim, em números de um ano para o outro. A única diferença que eu acho, e aí você pode argumentar, por exemplo, que a Red Bull meio que destruiu a carreira dele, né? Porque agora ele tá desempregado. E foi pela pressão da Red Bull que ele acabou sucumbindo. Mas dá pra ir pra um outro caminho. Mas ao mesmo tempo ele conseguiu farmar muita vitória, farmar muito pódio. E nos anos seguintes foi até mais do que nessa primeira temporada dele, que foi uma temporada que a Red Bull disputou muito acirradamente com a Mercedes. Sim, não. E na moral, mesmo que a Red Bull tenha destruído a carreira dele, que eu nem acho que foi o caso, tá? Mas mesmo que isso tenha acontecido, valeu a pena. Eu acho que pra ele é muito legal que ele tenha mesmo uma carreira que seja encurtada, com mais glórias, do que ele correr mais 10 anos na Fórmula 1 e terminar com essa uma vitória. Sim. Tipo assim, ele com essa uma vitória, ele já era Jesus Cristo mexicano. Tá ligado? Já era muita coisa. Já. Porque, pô, o México não é exatamente um país com tanta tradição assim na Fórmula 1. Não tem pilotos recorrentes no grid e muito menos brigando por vitórias. Então, tipo assim, ele conquistou, eu acho que ele saiu da Red Bull com 5 vitórias, né? 4 vitórias, não sei. E mesmo que a carreira dele tenha sido encurtada, eu acho que valeu muito a pena e também encurtada entre aspas, né? Porque, na minha concepção, a gente tá prestes a ver ele voltando pro grid pela Cadillac. Então, pô, e essa aí pra mim é a game changer. Porque é um piloto que brigava sempre no meio do grid e do nada ele caiu, tipo, numa equipe que brigou pelo título. Caiu pra cima. Exatamente. Caiu pra cima. Sim. Então eu concordo, não tem muito o que falar. É mais ou menos. Eu não vou falar que é mais. Não dá pra falar. Eu ia falar que eu ia fazer uma comparação com o Bottas na Williams, saindo pra Mercedes. Que foi, tipo assim, Eu acho que é parecido. é um cara que não ia ganhar o título, claramente, assim como o Pérez. Eles não separam, né? Eles estão Não sempre separam. igual, caralho. Cara, era um cara que claramente não ia ganhar o título, mas ele conseguiu virar top 10 de pódios na história da Fórmula 1, né? Tipo, o Bottas, no caso. Sim. Então, Não, e dá pra game dizer changer. até com uma boa vontade que ambos brigaram pelo título, né? Em Obrigado. algum momento, apesar de não terem brigado ativamente. Não, e game changer até do ponto de vista se fosse pra ser negativo também, né? Porque, tipo assim, ele foi pra outro patamar e a carreira dele acabou. Pode ser também, verdade. Tipo assim, foi uma subida e queda brusca. Mas aí já diria Mano Brown. Viver muito como
Não, viver pouco como rei ou muito como Zé. Ele viveu muito como Zé e pouco como rei. Ele fez os dois na vida dele, né? Sim. Então, enfim, tá aí Checo Pérez. Vão comentando as opiniões de vocês, hein? Quero saber. Deu trabalho fazer as artes, eu quero que vocês comentem opiniões aí. Perfeitamente. Não é, Sr. Rafael? Sim. Próximo jovem. Esse Lewis jovem, não. Hamilton. Ele tá senil já. Tá senil? Tá senil. Que é o seguinte. No ano de 2012, Lewis Hamilton decidiu sair da McLaren para ir para a Mercedes. E aí, com essa história toda de Max Verstappen indo para a Mercedes, é sempre muito interessante lembrar do próprio Hamilton, que foi para a Mercedes e conseguiu muito sucesso. Mas será que valeu a pena? Acho que tá muito fácil essa, né? Isso aí, exatamente. Essa tá muito fácil, porque é o seguinte, ó. A gente pegou a primeira temporada dele na Mercedes e a última dele na McLaren para comparar aí. Em 2012, o Hamilton fez 20 corridas, foram 7 pole positions, 7 pódios e 4 vitórias. Terminou aí em P4 no campeonato de pilotos. Na primeira corrida dele de 2013, ele fez... Na primeira corrida não, na primeira temporada dele em 2013 pela Mercedes, foram 19 corridas, 5 pole positions, 5 pódios, 1 vitória e P4 no campeonato de pilotos. Também a mesma coisa. Foram resultados muito parecidos, né? A grande diferença e o que fez valer a pena foram os anos seguintes. Os 6 anos seguintes, então. Porque a partir de 2014 ele já é campeão mundial novamente. Então, 2014, 2015 ele ganha, aí 16 ele perde, aí 17, 18, 19, 20 ele ganha e 21 ele quase ganha também. Então, pô, não tem o que dizer, né? Foi o movimento, provavelmente o movimento dentro do universo da Fórmula 1 que mais valeu a pena na história. Provavelmente, sim. Que rendeu fruto mais rápido e que mais valeu a pena na história. E duradouro, né? Porque você disse, não, o fruto mais rápido talvez seja do Kimi, né? Que ganhou já na primeira temporada. Não, mas eu quero dizer... curto, né? Começo, meio, fim em um ano. O Hamilton é isso que o cara falou. Foram anos e anos aí. O cara ganhou mais 6 títulos e, enfim. Então, acho que essa aí também é poupa-tempo, né? Não, e é muito interessante também que valeu a pena não só pelos títulos, como esteticamente, porque ele ficou muito mais bonito. Mas às vezes ele hoje do que ele era em 2013, né? Mas às vezes ele poderia ficar bonito. Será? Então, mas não dá pra saber, né? É que, mano, o Hamilton descobriu o implante capilar, velho. Isso é o verdadeiro game changer. Isso é o game changer. É verdade, é verdade. Não, você tem razão. Bom, então, acho que essa também não tem nem o que dizer, né? É game changer. Game changer, Game changer, Então é o seguinte, eu vou colocar o Hamilton. Cadê o Hamilton aqui? Nossa, eu quase soltei um... Aqui. Isso, essa aí. Eu quase soltei uma frase que eu não concordo, mas eu ia falar aqui. Então fala. Mas aí você já deixa claro que você não concorda. Eu não concordo com o que eu vou falar agora, tá bom? Fãs de Lewis Hamilton, por favor, não me xinguem. Claro. Mas talvez pensando em game changer e o que mudou de fato ali, carreiras, o movimento do Pérez pra Red Bull mudou mais a carreira do Pérez do que o do Hamilton pra Mercedes. Não mudou. Porque o Hamilton já era campeão mundial, ele já tava no hall dos imortais, entendeu? Pô, mas o Pérez era um NPC. Pô, irmão, não, mas eu disse que eu não concordo. Irmão, presta atenção. De 1 pra 7 tem uma Branca de Neve de diferença. Tudo bem, mas em minha defesa eu disse que eu não concordo, entendeu? Não, tudo bem. Tem uma Branca de Neve de diferença aí. Né? Então, peraí também, né? Enfim. Vamos lá. Daniel Ricciardo é o nosso próximo homem. Você lembra o ano que ele foi pra... Ele saiu da Red Bull em 18 pra correr pela Renault em 19. Tá, então é isso, ó. Então, em 2018, Daniel Ricciardo era um jovenzinho feliz na Red Bull, mas feliz só pelas aparências, porque por dentro ele não devia estar tão feliz assim, porque ele decidiu, no ano seguinte, em 2019, ir para a Renault, vestir preto e amarelo, né? E aí a gente trouxe aqui a comparação, mais uma vez. Em 2018, Daniel Ricciardo correu 21 corridas, foram 2 poles, 2 pódios e 2 vitórias, 2-2-2. 2-2-2. Em tudo, né? E ele terminou em P6 no campeonato de pilotos. Já pela Renault, ele fez 0-0-0. 0-0-0. Né? 0 poles, 0 pódios, 0 vitórias e P9 no campeonato de pilotos. Foi um primeiro ano desapontante de Daniel Ricciardo ali pela Renault. Mas a questão valeu a pena ter ido para a Renault? Porque no ano seguinte, ele vai bem. Ele teve respiro, de fato. No ano seguinte, ele é meio que o melhor do resto ali, tirando a Mercedes e o Verstappen. Ele é o melhor, ele é o 4º colocado, eu acho, né, do campeonato. Não, o 4º colocado foi o Pérez. Mas ele é tipo o 5º colocado. Não, o Pérez não, porque o Pérez não tava na Red Bull ainda nesse ano. Não, então, mas o Pérez pela Racing Point mesmo. Sim, é verdade, ele foi 4º.
Então, enfim, mas ele ficou lá no topo do campeonato e acabou conseguindo um contrato com a McLaren. Então a pergunta é, deu certo ou deu errado sair da Red Bull? Deu errado, né? Deu certo. Puta, a gente vai ter Vou falar que deu certo. se degladiar. A gente vai ter que cair na mão. Não, sabe Pra por resolver quê? essa porra. Sabe por quê? É. Tipo assim, a gente sabe que na Red Bull ele não ia se criar. Mas você acha que correndo 6 anos, sei lá, de 2018 até 2024 seriam 6 anos? Você acha que ele não poderia ter ganhado um título do Verstappen? Não, porque ele não ia estar mais lá quando a Red Bull fosse competitiva, entendeu? Você acha que ele não ia chegar até 2022? Até 2021? Não sendo competitivo contra o Verstappen. E a passagem dele pela McLaren acho que prova isso. Então, é que eu vejo de um outro ponto e eu acho que esse movimento é o começo do fim dele. Eu acho que ele fez. Eu acho que ele tava certo. Porque, tipo assim, ele consegue chegar na McLaren. Você não pode ver um jogador saindo do Barcelona pra ir pro Goiás e falar que não tá certo. Depende, se depois do Goiás ele foi pro Real Madrid, entendeu? Mas ele foi pro Real Madrid em estado terminal ali, porque, enfim, então, mas aí o problema não foi o movimento, o problema foi que ele parou de correr igual gente, entendeu? Porque mas você entende que McLaren, mesmo ele estando na Renault e ele tendo esse upgrade pra ir pra McLaren, ainda é um downgrade do lugar inicial que ele tava? Não, hoje não seria, entendeu? Esse é o meu ponto, tipo assim, era mais fácil pra ele, a partir do momento que ele identificou que ele não conseguiria bater de frente com o Verstappen e ele queria sair, era mais fácil pra ele usar a Renault de trampolim, que foi exatamente o que ele fez. Ele chegou na Renault, conquistou pódio, fez coisas que a equipe não conseguia fazer há muito tempo e caiu fora na primeira oportunidade. Mas ele perdeu 2 anos do auge dele. E aí ele foi contratado pela McLaren pra ser o líder do novo projeto. Sim. Que hoje é um projeto de título e que poderia ter sido um projeto de título em 2024 se o Lando Norris não fosse um vagabundo. Então, talvez o Daniel Ricciardo pudesse ter sido campeão em 2024, porque ele nem tão velho assim ele tá. Mas talvez ele pudesse ser em 2021. Mas não poderia. Não, você contra acha o Verstappen... que não poderia. Eu acho que não poderia também. Não, então, contra o Verstappen ele não poderia. Aí você falou que ele perdeu 2 anos do auge dele, ele perdeu do ponto de vista, tipo assim, ele poderia ter conquistado mais pódios, poderia ter conquistado mais vitórias, poderia ter feito um monte de coisa, ou até ele poderia ter ficado na Red Bull e depois saído pra McLaren. Mas eu acho que dentro do que ele queria, não foi tão ruim assim. Mano, eu discordo de você. Eu acho que foi muito ruim. Ele conseguiu uma equipe que trabalhava por ele, que não era dividida, que ele era aí o piloto superior. Mas eu acho que é um passo pra trás muito grande, que não se pagou. Depois ele até acabou meio que contando com a sorte do destino em algumas movimentações no grid e conseguiu cair pra cima. Mas, enfim, ele chega na McLaren também e, enfim, a gente já sabe como foi a carreira dele. Eu acho que foi um péssimo movimento do Daniel Ricciardo. Eu, no lugar dele, eu não faria isso. Eu acho que eu preferia ficar na Red Bull, sendo o segundo colocado pra sempre, do que pilotar pela Renault e brigando por coisas menores, enfim. E depois também pra onde a carreira dele rumou. Eu acho que foi... Se eu fosse julgar... Se eu fosse julgar, não, eu estou julgando, né? Eu colocaria na última coisa, e eu acho que descartável nem é um termo bom também, porque eu acho que não foi um movimento descartável, porque eu acho que a carreira dele não ficou no mesmo lugar. A carreira dele, na minha concepção, piorou muito. Então acho que deveria ter sido um termo... Qual que é o segundo aqui mesmo? Teve sua relevância. Não, eu vou colocar como descartável também, vou aceitar. Tudo bem? Eu acho que do ponto de vista deles, levando em conta que ele não sabia o que ia acontecer no futuro, acho que fez um certo sentido. Mas é um movimento de carreira descartável, de fato. Sim. Né? Mesmo na minha cabeça dando certo, porque no final das contas, o que causou o fim da carreira dele não foi esse movimento, entendeu? Foi a falta de habilidade pra pilotar a partir do momento que ele pisa na McLaren. Não, tudo bem, é um ponto então a culpa tipo não é do movimento. Mas eu não preciso entrar num carro de uma pessoa bêbada pra saber que existe uma chance do cara bater, tá ligado? E pra Renault é similar a você entrar num carro de um motorista alcoolizado. Tá bom, né? Se é isso que você quis colocar aqui, então tudo bem. Carlos Sainz. Vamos falar de Carlos Sainz, senhor Rafael. Cara. Vamos falar de Carlos Sainz, porque é o seguinte... Carlos Sainz pilotava pela McLaren e ele foi demitido justamente para a contratação de Daniel Ricciardo. Não, oposto. O Daniel Ricciardo é contratado porque o Sainz vai embora. Exatamente. O Carlos Sainz é contratado pela Ferrari. Qual ano isso, meu? 2021. 2020. Ele é contratado em 20 para correr em 21. Para correr em 21, exato, né? Então, em 2020, Carlos Sainz sai da McLaren para rumar para a Ferrari, vestir vermelho. E a gente trouxe aqui a comparação também
do que aconteceu na carreira dele nesse movimento, né? Em 2020, que foi o último ano dele pela McLaren, ele pilotou 17 corridas, foram 0 pole positions, 1 pódio e 0 vitórias. Né? Terminou em P6 no Campeonato de Pilotos. No ano seguinte, ele pilotou 22 corridas, foram 0 poles, só que 4 pódios, 0 vitórias e terminou em P5 no Campeonato de pilotos, né? E ele acabou superando aí Charles Leclerc, inclusive, senhor Rafael. Eu vou falar que esse movimento deu errado. Caralho, eu acho que deu certo. Deu errado. Tipo assim, deu certo do ponto de vista de ele conseguiu Visibilidade. conquistar suas vitórias, ele conseguiu ter sua visibilidade, conseguiu subir no pódio. A sala de troféus da casa do Carlos Sainz agradece. Agora, pensando friamente, de maneira estratégica, o que aconteceu no futuro, sendo engenheiro de obra pronta, horrível. Porque hoje ele tá na Williams. Sim. E ele poderia estar na McLaren até hoje. Poderia, verdade. E a McLaren de hoje disputa título. Então, talvez tenha faltado pro Sainz acreditar no projeto, ou talvez ele decidiu ir pra Ferrari porque ele imaginou que a Ferrari pudesse disputar um título. Ele acreditou em outro projeto. Ele acreditou em outro projeto. E no final das contas, ele acreditou no projeto errado. E hoje ele tá na Williams por causa disso. Agora ele vai ter que acreditar no projeto mais errado ainda. Esse é o problema. Então, eu entendo que ele conquistou vitórias, ele engrandeceu a carreira dele, ele vestiu o manto da Ferrari, que é sempre um grande atrativo, mas no final das contas, hoje ele tá numa equipe ruim por causa disso. Assim, eu entendo o seu ponto, acho que faz um certo sentido. Eu ia classificar aqui como um movimento bom, porque é isso, porque eu acho que o cara tinha a peste ali de ser apenas um piloto do meio do pelotão, que faz o arroz com feijão básico ali e vai bem. E eu acho que ao ele ir pra Ferrari, apostar na Ferrari, inclusive quando ela era uma equipe do meio do pelotão. Sim. Ele conseguiu vitórias, ele conseguiu pódios, eu acho que ele conseguiu até um certo respeito. Acho que as pessoas hoje olham pro Sainz e falam que ele é um talento mais... julgam melhor o talento dele, eu acho. Mas eu acho que seu ponto é muito bom. Não adianta nada a visibilidade se você for terminar na Williams. Porque... Então, mas é que ele terminou na Williams também num caso muito específico, né? Tipo assim, quantas vezes o Hamilton ficou dando sopa? Quantas vezes um heptacampeão ficou dando sopa no mercado? Foi só na vez dele, tá ligado? Não, tudo bem. Ele deu azar. Eu não tô falando que a culpa é dele, mas deu errado. Entendeu? Talvez. Não sei se errado é a palavra correta também. Eu acho que ele foi muito, muito azarado. Mas onde que você ia pôr? Acho que não é nem o pior, nem o melhor, né? Tá aqui, tem sua relevância. Então acho que a gente vai fechar no mesmo pensando levemente diferente. Então, tá aí. Tem sua relevância, né? Teve sua relevância ele sair. Ganhou suas vitórias. Ele foi o único piloto que ganhou uma corrida na temporada que não era da Red Bull, na temporada que o Verstappen passou o carro em todo mundo. Sim. Então, tipo, realmente, ele provou seu valor ali. Ele conseguiu bater de frente com o Leclerc, ganhou uma temporada, deu trabalho em outras. Muita gente erroneamente passou a acreditar que ele era melhor que o Leclerc. Sim, claro. Mas, né, não adianta nada se você nadou e morreu na praia. Na praia, é verdade. Morreu na Williams. Morreu na Williams. Pois é. Tem mais um, senhor Rafael? Sim. Sebastian Vettel. Qual ano que Sebastian Vettel saiu da Red Bull? Sebastian Vettel saiu da Red Bull em 2014. 2014, então tá bom. O último ano dele na Red Bull é 2014, né, justamente. Né? Em 2014, Sebastian Vettel era um tetracampeão mundial insatisfeito com a Red Bull e ele decide ir para a Ferrari para resolver esse problema. Grave. Grave. Mas pensando nessa, ele era ainda meio que um bote expiatório ali, ninguém sabia. Ele era meio que a cobaia de laboratório. A cobaia, o rato de laboratório, né? Então ele foi para a Ferrari e teve uma diferença entre as temporadas dele assim que ele saiu da Red Bull. Em 2014 ele fez 19 corridas, foram 0 pole positions, 4 pódios, 0 vitórias e P5 no Campeonato de Pilotos. No ano seguinte, quando ele foi para a Ferrari, 2015, ele fez 19 corridas, uma pole position, fez 13 pódios e 3 vitórias, terminou em P3 no Campeonato de Pilotos. Mas esse P3 é meio enganativo, porque no final das contas ele não tinha nem a mínima possibilidade de ganhar, porque a Mercedes dominava muito, né? A questão desse movimento do Vettel para a Ferrari não era nem pensando nessa temporada 2015, né? Era pensando um pouco mais no futuro ali, que foi exatamente quando ele acabou disputando o título, né? 17 e 18 principalmente. E muita gente vai achar estranho o que eu vou falar aqui, mas eu acho que a mudança dele da Red Bull pra Ferrari deu certo. Eu acho também. Deu certo. Mas parcialmente deu certo. Não, pra mim deu 100% certo. Porque, tipo assim, deu certo do ponto de vista do movimento, Claro, né? claro. Ele não aproveitou a oportunidade que apareceu, mas deu certo. Porque é o seguinte, a Red Bull não disputa mais título nesse período que ele tá na Ferrari. Quando volta a disputar, ele já tá em declínio total de carreira. Exatamente, em 2021 ele já tava mais lá do que cá, já tava quase aposentando, então
é difícil acreditar que o Vettel, se ele tivesse ficado na Red Bull e ruído o osso, que ele ia chegar bem em 2021 para disputar o título. E mais difícil ainda de acreditar que ele conseguiria bater o Verstappen. Sim. Né? Então, tipo assim, então eu acho que ele saiu na hora certa, realizou o sonho dele de pilotar pela Ferrari, teve chance de Brigou pelos títulos. ganhar o título, conseguiu aí, 13 pódios numa temporada, porque de fato ele era o terceiro melhor piloto do grid ali com sobras, né? Então, foi um movimento certo. Deu errado porque ele não conseguiu aproveitar, mas o movimento foi certo. Caralho, olha as formigas de volta ali. Meu Deus. No ar. Mas enfim. Concordo com você. Eu até acho que deu certo, mas quando disse que eu concordava parcialmente, nem é tanto pelo movimento de carreira que eu acho que foi certo. É que eu me questiono muito se o fim dele seria tão melancólico como foi se ele não tivesse ido pra Ferrari e depois ter acabado aqui indo pra Aston Martin também, entendeu? Mas Porque aí eu acho quem não arrisca não que petisca, né? acho que. Não, obviamente, mas sei lá, o fim dele ali pela Ferrari, acho que ele ficou até com uma peste aí de pipoqueiro pra muitas pessoas, etc. E eu acho que se ele fica pela Red Bull, ele poderia ter mais temporadas medianas, sem muito êxito ali, mas ele poderia ter tido um fim mais digno, entendeu? Talvez ele pudesse morrer como herói, digamos assim. Mas é isso, eu acho que no geral a gente concorda. Foi um movimento que deu certo porque ele sai da Red Bull e vai pra uma equipe que consegue brigar por títulos e, pô, querendo ou não, ali foram 13 pódios. 13 pódios em uma temporada é um número razoável. É Não é muito. qualquer pessoa que faz isso. Então, em termos de número, eu acho que foi até positivo. Não foi um game changer porque ele chega como tetra e vai embora como tetra com a imagem um pouquinho arranhada ainda, né? Não, de fato, de fato. Cara, é que é difícil também ser o engenheiro de obra pronta e falar, tipo, não. Claro, sim. Mas eu acho que no momento ali que ele saiu na hora certa. Valeu a pena, sim. Valeu a pena, valeu a pena. Só não foi o conto de fadas que ele esperava, né? E acho que muita Tá gente vendo? acaba chorando. Eu acho que o caso dele é muito similar ao do Dani Ricardo, que tava perdendo espaço pro seu companheiro de equipe e foi pra uma outra equipe. Mas aí o Seb foi pra uma equipe né, de ponto. O Dani Ricardo foi pro carro de um motorista bêbado. Inclusive o próprio Seb perde espaço pro Dani Ricardo. Pro Dani Ricardo, exato. Inclusive. Onde a gente coloca ele aqui, então? Impactante? Acho que impactante. Até porque era um tetra mundial chegando na Ferrari, né? Pois é. Se isso não é impactante, eu não sei o que é. Pois é. Agora, dito isso, onde a gente classificaria o Verstappen caso ele saísse da Mercedes? Vamos fazer um exercício de futurologia aqui pra encerrar. E vocês podem ir comentando aí onde vocês acham que o Verstappen cairia. Por exemplo, pensando nessa lista, é muito difícil pôr em game changer porque a gente não sabe o que vai ser a Mercedes no ano que vem. Ninguém sabe, por sinal. Mas eu acho que não dá pra negar que não seria algo impactante. Seria. É o maior nome do grid, é o melhor piloto do grid, é o piloto que pode ser ainda o maior nome do grid por mais 10 anos, se ele quiser. Indo pra uma equipe que mostrou em anos recentes que pode ser muito dominante, pode ser uma equipe que passa por cima de todo mundo. E eu acho que o impacto, por exemplo, nem tem nessa lista, né? A gente não trouxe no fim das contas, mas eu acho que em termos de tamanho de nomes envolvidos, seria até meio que similar ao Hamilton se juntando à Ferrari. Tipo assim, acho que o Hamilton ainda se juntando à Ferrari seria maior do que o Verstappen se juntando à Mercedes, porque a Ferrari é a maior equipe do mundo e o Hamilton é provavelmente o maior piloto da história da Fórmula 1. Sim. Acho que é uma movimentação ainda um pouco maior. Mas eu acho que seria algo similar ali. É que o ponto pra mim é o seguinte: se a Mercedes tiver um carro minimamente competitivo para próximo regulamento, que é o que a gente imagina que vai acontecer, o Verstappen tem tudo pra igualar o Hamilton. Ou até em superar. títulos, né? Porque assim, 3 títulos não é algo tão longe pro Verstappen, Ainda não. mais, Se ele tiver um carro minimamente competitivo, num nível parecido com os carros que estiverem liderando o campeonato, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Então, eu não acho absurdo ele ganhar 3 campeonatos pela Mercedes. Então, eu acho que tem tudo pra ser um game changer, mas eu entendo que a gente deve colocar como impactante. Sim. Por hora. Porque a gente não sabe, porque pode muito bem a gente chegar lá e a Mercedes ser a nova Ferrari e é uma barca furada que ninguém nunca mais vai ganhar nada. E aí não vai ser exatamente um game changer na vida dele. E a Mercedes, nos últimos anos, prometeu e não entregou. Exatamente, sim. Então, realmente, tá aí. Tá aí nossa tier list, então, Sr. Rafael. Temos aí 2 movimentos aí mais pra baixo e 3 em cada tier 3 em de cada, cima, né? sim. Você quer passar aqui mais ou menos pelo que a gente falou? A gente classificou aí, então, em game changer, Kimi Raikkonen se juntando à Ferrari, Checo Pérez se juntando à Red Bull e Lewis Hamilton se juntando à Mercedes. É engraçado que são 2 caras que ganharam títulos e também o Checo Pérez no meio deles aí.
impactante. Fernando Alonso na McLaren, Vettel na Ferrari e supostamente Verstappen na Mercedes. E Sainz aí e Daniel Ricciardo não mudaram tanto suas vidas assim. Pois é, muito pelo contrário, né? Sim. Talvez mudaram pra Talvez pior, né? pioraram suas Um tá vidas. aposentado, o outro tá na Williams. Sim, que é pior que tá É aposentado. pior do que tá aposentado. Enfim, gente, é isso por hoje. Muito obrigado por estarem aqui. Segunda-feira tem a gente ao vivo aqui, de novo, com interação do chat, ao vivo de verdade, tá? Não uma live que não é live, tá bom? Então a gente aguarda vocês. Valeu, até a próxima e tchau, tchau.